Olá, boa noite. Estamos aí dando início ao terceiro dia da Semana Empresarial Paraná Centro. Queria agradecer a parceria da ACEP, Associação Comercial e Empresarial de Pitanga, com o SEBRAE e todas as associações do território Paraná Centro e da nossa região da Cacicopar e a nossa coordenadoria, a Cacicopar. Queria agradecer aí a presença dos nossos especialistas de hoje, professor Marcelo Silveira, da Letese, ele que é jornalista, administrador habilitado em marketing, especialista em gestão de pessoas, MBA em gestão industrial, autor do livro REIP, Horizonte Estratégico Interativo para a Prática, com a participação do presidente da FIEP, Paulo Scaff. Há mais de 20 anos presta serviços de consultorias e se especializou na recuperação de empresas em crise, sendo também um dos consultores do SEBRAE no programa Gestão da Qualidade, um dos cursos mais avançados desenvolvidos pela entidade. Atualmente, Marcelo da Letese, presidente do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, o IRDS, em Pato Branco. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso terceiro dia no nosso ciclo aí, de palestras aí pela live. A Associação Comercial dá uma boa noite todo especial para você. Então, boa noite a todos. Primeiramente, a gente agradece aí ao Fábio, do PA, e ao nosso presidente, o Adair Rey, a vocês aí pela participação. Também agradecemos ao Felipe, a Elisete e toda a equipe do SEBRAE, que tem um belíssimo trabalho. Também nosso abraço para a Marinês, que também está sempre prestigiando as boas ações aí voltadas ao empreendedorismo. Com certeza uma alegria muito grande estar aí com vocês, novamente em contato aí com o pessoal de Pitanga e toda a região centro aí do Paraná. Ok, nosso tema de hoje é planejamento, a recuperação não se improvisa. Vamos fazer algumas perguntas e vamos evoluindo aí na discussão, conversando com vocês para irmos aprendendo juntos aí como sair dessa situação aí, com a situação financeira da nossa empresa. Começar com o professor Marcelo. Qual a importância do planejamento no período de crise? Bom, nós vivemos no Brasil há muito tempo a síndrome do hojesmo, né? A gente não planeja e vai levando sem pensar muito no amanhã. E muitas empresas hoje estão penando por enfrentarem a falta de capital de giro e a falta de um planejamento de médio e longo prazo, né? Na própria extinção dos dinossauros, eles se foram pela baixa capacidade de adaptação às mudanças. E a realidade é a seguinte: os tempos estáveis se foram, vai piorar e vai piorar mesmo, né? O nosso segredo está em encarar a realidade, que existirão momentos piores, também teremos momentos melhores, e deveremos nos adequar como empresa para levar em frente essa vida, sem se estressar tanto, e tendo a empresa mais preparada, né, para enfrentar o que vem por aí, né? O que trouxe sucesso até agora não me levará necessariamente a ter sucesso para frente. Então, temos também nesse momento, nesse contexto, muitos profetas do Apocalipse, né? A gente tem que pegar esse pessimismo todo e fazer tipo a galinha que sai do pó, dar um saculejo, né? E tirar isso, porque na realidade nós temos um problema, sim, mas os riscos, eles existem, nós teremos falecimentos, mas também não precisamos entrar tanto em pânico. E cada vez mais nos aproximarmos do cliente, né? Precisamos transformar cada vez mais o cliente em nosso vendedor, né? Então, para isso, as mudanças têm que ser rápidas, nós temos que ter decisões ágeis, temos que ter pessoas que devem estar envolvidas e capacitadas para trazer resultados rápidos e positivos. Dentro da estratégia, nesse momento, nós temos várias fases que podem fazer uma diferença muito grande. A governança imediata, que é o desafio para manter a empresa hoje, a gestão dos talentos, aproveitando que agora nós teremos mais disponibilidade de grandes talentos para aprimorar o time, a gestão de finanças, que envolve capital de giro, ciclo operacional, concessão de crédito e outros impactos, a gestão da cadeia de suprimentos, que nós teremos também problemas com fornecedores,
estão cada vez mais exigentes e às vezes também podemos ter, muitas vezes podemos ter falta de fornecedores. A gestão de receitas, né, uma reinvenção das formas de relação com quem consome. A gestão da inovação, eu tenho que me reinventar como empresa. E a gestão tecnológica, né, a tecnologia integrada ao que se faz. Né? Nós temos aqui um exemplo de uma galerinha de Pato Branco que fez um projeto com o Sebrae, pessoal da Cash Local. Eles desenvolveram, por exemplo, um cartão de fidelidade que você, empresas de um mesmo território, elas se compartilham o benefício da fidelização. O cliente, à medida que vai consumindo, ele ganha bônus financeiro que pode consumir nas empresas parceiras. São estratégias para reter mais o capital localmente. Nós vamos ter uma fase de dificuldades financeiras e nós temos que nos reinventar para tentar superar esse desafio. E a estratégia, ela nada mais é do que me antecipar o futuro, voltar ao presente e estabelecer o passo a passo para chegar lá, mesmo enfrentando fases de adversidades. E existem muitas soluções e muitos caminhos que podem fazer a nossa diferença. Você que entrou agora na nossa sala aí, nós estamos fazendo uma live aqui, o tema é qual a importância do planejamento no período de crise. Então você pode dar seu like, você pode fazer uma sala de vídeo para nos acompanhar e para que chegue a mais empresários que possam acompanhar também. Temos aí a Francisca Ribeiro, temos o Irineu Batista Bastos, temos o Joel Oliveira, temos a Genor Felipe agora entrando aí. Nosso muito obrigado aí por estar prestigiando. Vamos em frente então. Professor Marcelo. Professor Marcelo, por que muitos planejamentos não saem do papel? Bom, um pouco até tem relação com o que o professor Marcos Castro falou, né, e evidenciou, tem muita relação com isso. Mas nós temos um problema muito intenso no Brasil. Nós temos muito planejamento estratégico que gera rinite alérgica. Parece meio engraçado, mas isso vem ocorrendo. Então, o pessoal faz toda uma planificação, imprime lá, coloca todo o material planificado, sem muita interação com o grupo, coloca numa gaveta aquele planejamento, espera lá 6 meses, 1 ano, e quando eles vão pegar aquele conteúdo do planejamento, está cheio de pó, né? Levanta aquele poeirão. E na prática, muito pouco foi executado. Então, nós temos que entender que o planejamento, eu já falei, é ir para o futuro, voltar ao presente e estabelecer o passo a passo para chegar lá. Nós temos no Brasil, infelizmente, um excesso de pragmatismo. As pessoas, em geral, tá na cultura, enxergam que planejar não é trabalho. E daí as pessoas trabalham, e trabalham mal. Tanto é que nós, em termos de produtividade, estamos muito abaixo de outros países, né? 7 vezes menos que a Alemanha, 5 vezes menos que os Estados Unidos. Mas não é porque, essencialmente, o nosso povo trabalha menos, é que trabalha mal, né? Nós temos a síndrome da hipervalorização do desafio cotidiano, né? O pessoal é engolido pela atividade cotidiana, e o que é estratégico, aquilo que muda a história da empresa, às vezes as pessoas até têm vontade de fazer, mas não têm energia, não têm tempo e não têm a capacidade de fazer porque centralizam demais, as pessoas-chave centralizam demais, e às vezes também tem problemas de falta de liderança, não tem a capacidade de liderar o grupo e descentralizar. E há também casos de pessoas que têm excesso de amor pela atividade, não quer descentralizar, porque sempre foi assim, a empresa evoluiu e ele ficou com a eu presa, né? E acaba não tendo a chance de colocar a empresa no outro patamar. Tá? Há um excesso de dirigentes da empresa trabalhando muito no operacional e muito pouco no estratégico, muito pouco no tático e menos ainda no estratégico. Então, o operacional é colocar a mão na massa. Tático é organizar sistemas, treinar pessoas para executar por mim, é organizar o trabalho das pessoas, e o estratégico é agir naquilo que muda a história da empresa. E falta muito disso. Nós também temos uma percepção não muito clara do que está acontecendo lá fora.
Quando eu estou doente, eu vou no médico, a primeira coisa que ele me pede é um exame de sangue. E o exame de uma empresa são indicadores adequados, eu saber o meu ponto de equilíbrio, os meus resultados operacionais, ter pesquisas de satisfação lá fora, pesquisas de mercado, para me nortear. E às vezes eu não tenho esse exame. E como que eu vou dar a receita? Também, como o próprio professor Marcos Castro evidenciou, a falta de profissionalização. As empresas se adaptam à carência de seus profissionais e não fazem com que os seus profissionais trabalhem dentro das competências que ela precisa, né? E isso tudo gera todo um foco de resolução de problema interno e menos atenção ao que está acontecendo lá fora. Lá fora, nós temos que estar atentos para moldar a empresa e moldar a tua realidade conforme a mudança que está ocorrendo. Nós temos que saber o que as pessoas estão precisando. Que novos problemas a minha empresa pode resolver? O que farei para sobreviver hoje? O que terei que fazer para garantir continuidade? Que tecnologias podem me ajudar? O que fará a minha empresa no futuro? Quem serão meus parceiros? Isso tudo faz uma diferença muito grande. Mas se eu não descentralizar, se eu não tiver gente preparada e não tiver um foco de distribuição de atribuições e desafios, e profissionalização dentro da empresa, vai ser bem difícil tirar o planejamento do papel. O planejamento do papel está cheio. O que importa do planejamento é a execução daquilo que foi planejado. E isso é muito importante. E vocês, tendo esse foco de descentralizar e ter um time certo, podem mudar o jogo. E mesmo nessa crise, quem trabalha profissionalmente vai superar, vai até ganhar com isso. Tem muita gente que ganha com a crise e cresce na crise, porque a crise também traz redução de concorrentes e traz novas oportunidades, inclusive novas oportunidades de ganhos em competitividade na própria empresa. Professor Marcelo, o planejamento de uma empresa é uma grande... uma possibilidade muito grande, uma alternativa excelente para que o empresário conheça a empresa dele. Então, é uma ferramenta essencial numa atividade que com isso ele pode conhecer mais a empresa dele, mais da situação da empresa, se ele tem alguma sazonalidade, que ele possa se preparar, né? Exatamente. Então, na realidade, ele tem condições de, fazendo uma boa interação interna e uma boa percepção externa, ter as atitudes necessárias para estabelecer um foco que torne a sua empresa mais competitiva. Vamos ser realistas, quem não for competitivo vai ficar de fora. Nós temos outros desafios aí pela frente. Nós temos a indústria 4.0 que está entrando aí forte. Nós temos as revoluções tecnológicas as mais diversas, nós temos uma competição globalizada. Então, na realidade, nós vamos ter que rever conceitos. E, infelizmente, temos muitas empresas ainda que estão com modelos de gestão da década de 70, 80, e que não dá mais. Não vai ser mais possível elas sobreviverem. Elas, infelizmente não, talvez até geram um desenvolvimento social, elas vão dar lugar para outras empresas que estarão mais preparadas. Porque o planejamento estratégico ele tem que acontecer, e eu, às vezes, brinco, não sei, vai tomar um pouquinho de tempo, mas vou contar uma história. É um trecho do livro Almas Rebeldes de Gibran Khalil Gibran. Então, ele conta a seguinte história. Um dia, os olhos viram uma montanha, uma linda montanha, maravilhosa montanha. Resolveram dividir a contemplação dessa montanha para o nariz. E os olhos disseram ao nariz: nariz, estamos percebendo uma linda, maravilhosa montanha. Você percebe? O nariz cheirou e respondeu: montanha, o que é isto, olhos? Nós apenas sentimos o cheiro da terra. Os olhos, tristes com a resposta, resolveram dividir a contemplação com os ouvidos e perguntaram aos ouvidos: ouvidos, vocês percebem a montanha? Os ouvidos escutaram e responderam: montanha, o que é isto, olhos? Nós apenas ouvimos o cantar de alguns pássaros. Os olhos, tristes com a resposta, optaram pela última alternativa, as mãos. E perguntaram às mãos: mãos, vocês percebem a montanha? As mãos apalparam e responderam: montanha,
O que é isto, olhos? Nós apenas sentimos o toque das pedras, os olhos se fecharam, nariz, ouvidos e mãos se reuniram e concluíram. Os olhos estão ficando malucos, criando monstros que jamais existiram. Moral da história. Muitas vezes nós temos a montanha, que pode ser, para alguns, um desafio intransponível, mas para muitos, uma oportunidade maravilhosa. Basta ter coragem, atitude e foco. Além da perseverança, que é importantíssima para quem empreende. Professor Marcos, já partindo aqui para o final das perguntas, e agradecendo a Daniela Aparecido Bueno, o Ademir Bonifácio, que estão conosco. Vamos passar aqui para o Marcelo. Marcelo, como fazer a estratégia acontecer? Como nós vamos fazer nesse período? É uma pergunta bem interessante. Bom, pensando no hoje, nós temos que, antes de qualquer coisa, antes de crédito, que está agora começando a aparecer para as empresas, e é importante, nós temos que fazer com que a economia volte a acontecer, as pessoas voltem a consumir. Né? Então, isso é muito importante. Eu uso muito a matemática, e, na realidade, se você juntar as médias de Itália, Espanha e Estados Unidos, nós temos um índice de falecimento de pessoas de 0,039% da população. Então, na realidade, o coronavírus é um problema sério, concordo, é um problema seríssimo, mas a vida precisa ser continuada, porque nós precisamos que as empresas sigam em frente. E, às vezes, a gente até se depara com algumas situações um pouco contraditórias. Por exemplo, alguns horários bancários mais encurtados geram filas, geram acúmulos de pessoas. Não seria o contrário? Então, são desafios que a gente tem que pensar, de repente, um pouquinho diferente, talvez até com uma forma de mudança, né, de característica. Mas, para a estratégia acontecer, primeiro você tem que conhecer o mercado e ser ágil em relação ao que ele demanda para você. Tem um time mobilizado, se descontaminando um pouco da crise, nós temos problemas. Digamos que o meu segmento está um pouco difícil, eu vou ter que encontrar outros caminhos. Hoje eu estou vendo empresas e atendo empresas que estão em áreas que na média geral, caiu muito o faturamento e estão conseguindo se virar, estão conseguindo lidar com quedas de 20% nos resultados. Mas por quê? Porque tiveram a atitude de buscar, de levar para o cliente, de se reinventar. Então, dedique mais tempo para que a sua estratégia se materialize. Eu tenho planejamento estratégico, mas você está dedicando tempo para que ele se materialize? Outra questão que temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com a falta de capital de giro, é o que mais quebra empresas. Não deixe que não deixe surgir protestos contra você para depois buscar o dinheiro, buscar o capital. Então você tem que estar com a empresa se antecipando, né? Faça com que o planejamento estratégico integre o seu trabalho. De fato, não é nada fora, ele tem que integrar o teu trabalho. Contrate melhor, é um momento de oportunidade para isso. Tenha pessoas melhores do que você, isso vai fazer com que as coisas aconteçam facilmente. Treine os profissionais, né? A transformação se dá pelas pessoas na tua empresa, né? Então é muito importante. Derrube o teu ego de ser o melhor da empresa. Você não precisa ser o melhor da empresa, você tem que articular pessoas que sejam melhor que você nas suas respectivas funções. Envolva, comprometa as pessoas, deixe essas pessoas trabalhar. Elas querem trabalhar, né? Elabore de forma coletiva o planejamento estratégico com a participação do seu time, organize e distribua as tarefas, monitore o andamento das ações, isso é muito importante, e tem indicadores confiáveis, como o professor Marcos Castro falou, é muito importante. Tem gente hoje que não sabe o seu ponto de equilíbrio, não sabe o seu resultado operacional, o seu resultado líquido, né? Nem sabe o que é custo variável, custo fixo, daí fica difícil, bem difícil. Né? Dê o exemplo pelo comprometimento, valorize quem desenvolve bem o seu trabalho, né? Acolha sugestões, esteja aberto a sugestões, valorize pessoas que estão trazendo sugestões para você, né? É muito importante. E conte com tecnologias de qualidade de gestão e, principalmente, esteja
apto e com vontade de mudar, porque o mundo está mudando e você vai ter que entrar nessa, não tem jeito. Essencialmente é isso. Ok, obrigado, Marcelo. Marcelo, você já começou a responder uma pergunta aqui do Charles Prado. Ele está perguntando aqui, como vocês veem a importância do pequeno negócio, conhecer o perfil do consumidor e a forma de se relacionar com clientes? Será que vai mudar algo no pós-crise? Você já respondeu um pedaço aí, Marcelo. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa aqui para o Charles. Como vocês veem a importância do pequeno Charles. negócio? Tá. Obrigado, Charles, pela pergunta. Hoje nós temos quase 6 milhões ou mais de 6 milhões de pequenas empresas. Elas têm um papel social maravilhoso aí na nossa economia. E mais do que nunca, nós temos que saber quais são as dores do cliente, o que interessa para ele. Eu tenho que entregar o que tem valor para ele. Se eu continuar entregando o que não interessa mais para ele, eu vou quebrar. Né? Eu me lembro que quando entrou a máquina de escrever no mercado, tinha uma empresa que era uma potência, numa região onde eu morava na época, e ela insistia em não migrar para computadores, para informática. O que aconteceu? Uma potência de empresa quebrou porque ela não se sintonizou ao que o mercado iria consumir. Então tem que ter muita sinergia com o que o mercado está demandando. Às vezes, se eu insistir em oferecer algo que não tem valor para quem consome e não atende às expectativas e não soluciona uma expectativa, eu vou ter problemas, né? Vou ter problemas. Então, o próprio desenvolvimento de polos tecnológicos e das startups, como o próprio Charles é um exemplo disso, ele vem para atender dores, atender expectativas de quem consome. E isso gera sucesso, gera novos negócios. Professor Marcelo, suas considerações finais aí sobre a forma geral aí, os cuidados que os empreendedores precisam ter ao fazer planejamento em tempo de crise, tendo em vistas aí as nossas incertezas para frente. Acredite nas pessoas, forme um time. Tem até uma empresária que está nos assistindo, a Rosângela Costa Curta da Sena, ela é lá de Bituruna. Eu trabalho com ela já há um bom tempo. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso com pessoas e a gente está alcançando um resultado maravilhoso. E esse resultado maravilhoso é pela liderança dela em mudar a realidade de gestão das pessoas. Isso gera uma transformação muito grande. Existem problemas com a crise, a gente sabe, eles estão aí. Eu acompanhei também está nos acompanhando a Mary Moraes, que é a executiva do Sindimental Sudoeste. Eles fizeram uma pesquisa, achei muito interessante aquele trabalho deles. Ainda 80% dos empresários não reduziram salários e os impactos ainda não foram tão reflexivos na ponta. Mas, se prorrogar essa situação, e é uma tendência dela se estender um pouquinho, haverá dificuldade sim. Mas quem está mais sofrendo neste momento? Quem já estava sofrendo com a crise anterior e estava com problemas de administração. Então, se você está com problemas de administração, o pessoal que está acompanhando agora ao vivo, o pessoal que vai entrar depois no próprio site da Associação Comercial, na fanpage, pense assim, se você melhorar a tua gestão, com certeza as tuas chances de enfrentar esse momento são de sucesso ao enfrentar esse momento são muito maiores, né? O que a gente não pode é ficar se lamentando, reclamando do que mudou e vai demorar para voltar ao que era, se voltar. Então, tem gente que vive do passado, né? O passado passou e está no lugar dele. Nós temos que olhar para frente e encontrar caminhos para ser feliz nesse futuro que vem por aí. E se a gente não souber ser feliz e viver do passado, daqui a pouco nós estamos arrumando ou grandes problemas para a empresa, ou uma depressão, ou uma justificativa para o fracasso, né? O que estamos precisando agora é de coragem, garra e uma bruta vontade de vencer, né? Com
a busca do preparo necessário para fazer acontecer. Eu torço que vocês tenham sucesso aí no empreendimento e que, tendo o cuidado necessário, né, com a concessão de crédito, agora que é um período que tem uma tendência de inadimplência, e a preservação da liquidez, não buscar dinheiro lá depois que está com protesto no banco, você saia bem dessa jornada e use isso como um aprendizado e um momento de evolução pessoal e profissional, e nós teremos a sua empresa muito forte e próspera aí para frente. A gente vai se ver aí para frente e alcançar novos patamares. Né? Muito obrigado ao pessoal da associação pela oportunidade, né? O Adair Reis, sempre ativo, aí, sempre presente, os nossos colegas aí do Sebrae, o Agenor Felipe, a Elisete, a Ana, né? Todo o povo aí maravilhoso, o Fábio, você também, ao professor Marcos Castro, né? Então, a todos que participaram dessa jornada, né? Então, o Sérgio, que também conduziu muito bem esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Boa noite para você. Que bênção, né? Que show de informação. Que gostoso participar. Obrigado aí pela oportunidade de participar desse finalzinho de live. Quero agradecer mais uma vez o Marcelo da Litese. Show de bola. Marcos de Castro, hoje falando sobre planejamento. Um show de informação. Essa palavra a gente tem que repetir bastante, porque foi um show de semana.